Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim mostrar para vocês um estudo que eu estou fazendo nessa Bíblia aqui. Eu tenho vários estudos nessa Bíblia, só que hoje eu vou mostrar um estudo em específico. Essa Bíblia aqui é da Purpose Paper. Eu uso bastante essa Bíblia aqui. Vocês vão me ouvir repetir isso várias vezes, porque isso é uma verdade, que eu uso mesmo essa Bíblia. Eu coloquei esse estudo aqui nessa página. Ó, tem isso aqui. Nem tudo que eu vou falar está escrito aqui, né? Mas isso daqui já serve de base para mim e para eu refletir junto com vocês sobre isso. E eu vou estar utilizando também essa Bíblia aqui, que ela é uma Bíblia de anotação também, a Bíblia Leia e Anote. Ela é da Geográfica, eu acho, é isso mesmo, da Geográfica. E ela tem o texto NVT. Essa Bíblia aqui, ela é bem pequenininha, bem portátil. Ela veio só com um fitilho, esse dourado, só que eu coloquei mais 2 fitilhos nela. Olha, ficou bem bonito, eu achei que combinou. E esse daqui foi eu que fiz por dentro dela, essa ilustração. E eu anotei nela também algumas observações que eu estava estudando, aqui eu anotei de caneta mesmo, que fazem conexão com 3 versículos da Bíblia. Ó, a letra dela é bem pequenininha, tá vendo? E ela não tem nota de rodapé. Isso é um ponto negativo dela. Eu gosto muito das notas de rodapé que vem na NVT. Inclusive, a nota de rodapé da NVT me ajuda muito a estudar. Aí eu vou estar olhando nessa daqui só para a gente olhar a nota de rodapé, para a gente ver de comparação. Essa daqui, ela é da Pão Diário, ó. Publicações Pão Diário. Essa capa dela é de tecido, é bem boazinha. Mas o que eu quero hoje dela aqui é só essa notinha aqui que está em amarelo, que eu já tinha chegado a essa reflexão antes, lendo o texto. Eu estava lendo o texto e eu já tinha ouvido falar dessa nota de rodapé da NVT. Mas o que me chamou a atenção para esse texto aqui foi a Bíblia NVI 23. Apesar de eu não ter gostado tanto dessa versão, a NVI 23 me fez refletir sobre o assunto que a gente vai falar hoje, porque ela traz na sua versão, ó, deixa eu tirar essas aqui, aí depois eu volto com elas, deixar ela abertinha aqui. Essa daqui, ó, ela é a Bíblia NVI do ano de 2023, essa Bíblia aqui. Ela tem capa de arame, mas a questão aqui é o texto. Essa aqui não foi a minha primeira NVI 23, só que a primeira NVI 23, ela veio com alguns errinhos no texto. Aí essa versão aqui, essa tiragem já foi corrigida. Ó, essa daqui, N veio do ano de 2023, que tem algumas particularidades que eu não gosto tanto, mas eu consulto esse texto aqui, eu consulto, e ela pegou muitos elementos da NVT. Por exemplo, aqui, ó, no começo aqui, nós já vemos elementos da NVT. Ó, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Havia trevas sobre as águas profundas. Esse trecho aqui, eles tiraram da NVT, que é a NVT que traz desse jeito. Mas aí tem um outro elemento aqui que eles pegaram, vamos dizer, eles concordaram com a nota da NVT, é Gênesis 3, 16, deixa eu ver se eu acho aqui, isso. Aqui, ó, em Gênesis 3,16, tá aqui, ó. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Tá vendo? Entra em certa concordância com a nota que vem na NVT. Só que a NVI 23 foi a única que traduziu desse modo, ou transcreveu no próprio texto desse modo. E eu sabia que eu já tinha visto isso em algum lugar, que foi na nota da NVT. Que a NVT traz aqui, ó, no versículo 16, né? O seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Aí vem a notinha e fala, ou desejará controlar seu marido, mas ele a dominará. Tá vendo? A nota ficou melhor do que na NVI 23. Essa nota aqui ficou melhor.
porque ela traz mais o sentido do que o texto está querendo dizer. Se você ler todo o texto e você levar em conta o sentido textual, a intenção da mensagem. E com isso em mente, aí eu vou falar com vocês um pouquinho do que eu estudei, do que eu cheguei por meio de estudo e de reflexão. Só que eu já tinha pensado sobre isso antes de estudar. Aí tem as coisas escritas aqui nessa Bíblia aqui que eu escrevi. Isso daqui é uma nota da própria NVT de estudo. O julgamento recai sobre a singular função feminina de dar à luz a filhos e sobre sua relação com seu marido. Essa parte aqui de caneta preta é uma nota referente à NVT de estudo, que está bem ali no cantinho. Ó. Ela está bem ali no cantinho. Aí isso daqui já é a parte do texto e a parte da nota que eu botei com asterisco. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Ou desejará controlar seu marido, mas ele a dominará. Aí a palavra desejo no original essa palavra aqui, que eu não vou saber falar. Eu vou tentar, mas eu vou falar errado. Eu não vou tentar falar, vou falar errado. Tá vendo essa palavra aqui? Ela é a palavra desejo no original. É a mesma palavra usada em Gênesis 4, versículo 7. Agora, isso daqui é uma observação mediante a nota da NVT de estudo. O desejo aqui pode significar uma tentativa da mulher de controlar o marido ou uma dependência emocional desequilibrada. A maioria das bíblias de estudo ficam nesse impasse. Eles não pendem nem para um lado nem para o outro. Algumas bíblias de estudo trazem um aprofundamento melhor, como a Bíblia de Estudo NAA, que trouxe uma reflexão um pouco mais profunda sobre esse trecho, sabe? Eu não tenho ela aqui, mas eu faço consultas, aí eu já procurei saber. É uma Bíblia que, nessa nota, ela foi soube muito bem explicar, até onde eu soube. Não só nessa, né? Mas essa eu sei que foi, essa eu pesquisei mais sobre. Aí eu botei aqui. O desejo de dominar não é algo que parte de Deus, e sim algo que devemos controlar, como em Gênesis 4:7. Aí eu botei aqui para dar uma olhada também em Gênesis 3:6, porque o desejo aqui seria algo negativo, não algo de nenhuma forma positivo. Você não deve olhar esse desejo aqui como sendo algo positivo. Aí eu citei 3 versículos aqui para a gente dar uma olhada. Eu coloquei a setinha aqui e marquei. Que é os mesmos versículos que estão marcados aqui, que eu tinha pintado de amarelo. Aqui, ó, desejo, desejo. No caso aqui está desejou, desejo. E tem aqui também deseja. Tá vendo? Mas tudo falando sobre a palavra desejo. E todas elas têm o mesmo sentido. Aqui está falando sobre a mulher. Ó, a mulher viu que a árvore era linda e o seu fruto parecia delicioso e desejou saborear o que lhe daria. Aqui está falando sobre o desejo que a mulher sentiu em olhar o fruto que a serpente estava ali oferecendo, que ela não poderia comer. E o segundo desejo aqui é Deus unindo já a mulher à consequência dos seus erros, por causa que ela deu ouvidos à serpente e comeu do fruto. E no caso aqui, já é falando sobre Caim. Quando Deus alerta Caim, quando fala assim, por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas você quem deve dominá-lo. Tá vendo aqui? O desejo aqui era a tentação, ou o mau sentimento que habitava no coração de Caim, que o levaria a cometer pecado, que estava tentando dominar sobre ele, mas ele deveria dominar sobre aquele mau desejo. É o mesmo sentido do desejo aqui da mulher. Por isso que nós devemos refletir sobre isso.
que nas versões mais tradicionais, elas colocam: o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Como se a mulher tivesse, de alguma forma, dependente, emocional ou de forma desejosa para com o homem, e isso seria uma maldição, isso seria uma punição. E o marido ainda iria dominar sobre ela, como se isso seria um combo e que tudo isso fosse efeito da queda, da condenação. E esse desejo aqui, como se fosse um desejo para o lado sexual. Só que, se a gente ler todo o contexto, se a gente olhar tudo que implica, não é bem isso que o texto está falando. Por mais que há muitos que pensem desse modo. Agora eu vou olhar aqui o que eu escrevi aqui na nota. Ó, agora eu vou ler na Almeida Século XXI, só para a gente ter por base, e depois eu vou olhar o papelzinho. Ó, 3,16, tá bem aqui. E disse para a mulher, isso aqui são palavras de Deus: multiplicarei grandemente a sua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aí eu botei aqui, ó, para, contra, porque no sentido de o desejo não é algo positivo. Por isso que tem essa intenção do contra. O seu desejo será contra o teu marido, e ele te dominará. Certo? Quem seria esse ele aqui? Ele seria o marido ou será que seria o desejo? A meu ver, o ele aqui não se trata do marido, se trata do desejo. O desejo que dominará a mulher, e não seria o desejo no sentido sexual da coisa, ou no sentido de qualquer forma positiva ou romantizada, não. O desejo de controlar o seu marido, o desejo de dominar o seu marido, de ser cabeça no lugar de seu marido. Esse é o desejo que tenta dominar a mulher, e se a mulher der vazão a esse sentimento ou esse mau desejo, esse desejo pode vir a dominá-la, porque esse desejo quer dominar a mulher. Todas as mulheres, né? Aí eu escrevi aqui, ó: o seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Aí agora eu vou escrever aqui como está na nota da NVT. Vou escrever... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou escrever com outra caneta, porque aí vai ficar de cor diferente. Vou escrever com essa caneta aqui. Ou desejará controlar o seu marido. Desejarás controlar seu marido. Aí continua, mas ele a dominará. Essa parte aqui é igual, então eu não preciso escrever. Só essa parte aqui, ó, que fica mais evidenciado. O seu desejo será contra seu marido, no caso, tem a intenção do para. Não, é escrito para nas versões tradicionais, mas tem a intenção de ser contra. Isso não são palavras minhas, são palavras de um estudioso, mas muitas pessoas não mexem nesse texto porque é um texto polêmico. Não é questão de mexer, é entender da forma correta. Vamos lá. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Ou desejarás controlar seu marido, mas ele a dominará. Esse ele aqui, se você entender que ele, no caso, é o desejo, ó, ele, no caso, é o marido ou o desejo? Aí eu coloquei essa pergunta. Se pensarmos em Gênesis 3:6 e em Gênesis 4:7, vemos que é o desejo, o problema, e ele quem está dominando, e nós devemos dominar sobre ele, controlar o desejo, senão ele nos controlará e nos destruirá. Aí eu escrevi essa reflexão mediante o que está escrito no texto, e tem um trecho aqui que eu anotei de uma Bíblia, que é a Bíblia esquematizada, traz essa nota aqui, e na verdade ela traz uma nota maior, só que eu escrevi só um trecho, referente a essa parte na Bíblia. Nosso objetivo e desejo íntimo
devem ser de agradar a Deus, através da obediência. Quando sucumbimos à tentação, se realmente nos arrependermos, Deus perdoa o nosso pecado. Contudo, como no caso de Adão e Eva, Deus pode permitir que convivamos com as consequências de nossa desobediência, para que nos sirvam de lembrete que devemos obedecer a Ele no futuro. Nota da Bíblia esquematizada. Eu escrevi aqui que esse trecho faz parte da Bíblia esquematizada para eu saber de onde eu tirei essa nota. Geralmente eu faço isso, às vezes eu esqueço, mas geralmente eu faço isso. Aí, como eu entendo o chamado de Deus para a mulher? Deus chamou a mulher para ela ser, a início eu já tinha escrito nessa outra nota, para ela ser ajudadora do marido, para ela ser exatamente aquilo que Adão precisava, no caso de Eva. Ela era uma ajudadora, auxiliadora, e ela também se encaixava perfeitamente nas necessidades do homem. Auxiliadora. E, ao mesmo tempo que ela auxilia o marido, o Adão, ela se encaixa perfeitamente nas necessidades de Adão. Ela não veio para fazer uma luta, uma disputa com Adão de poder, ou ver quem vai liderar. No caso ali, já era pré-estabelecido que Adão, que tinha o poder de liderança, e Eva estava ao lado de Adão nessa jornada, mas respeitando a autoridade de Adão, respeitando que Adão tinha ali, no caso, a última palavra. Só que, quando a tentação começou, quando a serpente se apresentou a Eva e fez ali a proposta, eu até coloquei uma fruta aqui, e fez a proposta para ela, Adão estava onde? Onde estava Adão nesse momento? Nós sabemos que Adão estava com Eva. Se a gente lê o texto, quando ela oferece a fruta para Adão comer, ele não indaga ela em nenhum momento. Então, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Ele aceita o fruto e come. Ele sabia que não podia comer daquele fruto. E se fosse o caso de Adão estar num lugar totalmente longe de Eva, não soubesse da conversa que ela estava tendo com a serpente, e ela chegasse oferecendo a fruta para ele, sendo que ele sabia, ele ouviu da boca do próprio Deus, que não poderia comer daquele fruto. E ele, no mínimo, ele ia perguntar, Eva, o que está acontecendo? Por que você pegou esse fruto? Ele ia questionar Eva de alguma forma, ou perguntar o que estava acontecendo, ou o porquê daquilo. Só que ele não faz nada disso. Ele apenas aceita o fruto e come. Por quê? Porque entende-se que ele estava ciente de tudo que estava acontecendo ali. Ele estava ciente da proposta que a serpente estava fazendo para Eva, e ele estava concordando com Eva. Mas o que me leva a pensar? Adão, ele não tomou a postura que ele foi chamado sempre para fazer ou para ter. Ele não se posicionou como líder e ele não tomou frente daquela situação ali. Ele não chamou para si a responsabilidade da liderança, sabe? Como o Deus quer que todo homem faça. Deus quer que o homem seja o cabeça e seja o líder. E quando o líder ele toma decisões, pode parecer que ele só tem o bônus, né, de ser o líder, de ser aquele que decide, mas com isso vem o ônus, que seria a parte de assumir a responsabilidade de carregar sobre si a culpa. Se algo der errado, a culpa vai ser dele. O papel do líder é muito difícil de ser vivido na prática mesmo. É muito bonitinho falar, fulano é o líder, mas ser o líder é muita responsabilidade. É um peso muito grande que recai sobre as costas do homem. E a mulher, apesar dela querer o bônus da liderança, ela não quer lidar com o ônus. São poucas as mulheres que lidam com isso e se saem bem. Elas ficam muito sobrecarregadas. Nós não fomos feitas para carregar todo esse peso. Nós fomos feitas para auxiliar o nosso marido no processo dele carregar o peso e nós estarmos ao lado dele, nós sermos aquela parte que complementa, sabe? Nós não precisamos ficar com essa parte complicada, porque não nos foi
designado isso. Se a gente pega esse peso com as nossas próprias mãos, a gente faz isso porque a gente que quer, não é Deus que está designando aquele peso para nós, e não há necessidade disso. Deus nos designou para ser auxiliadora do marido e para se encaixar às suas necessidades. É claro que nós somos seres vivos, nós temos sentimentos, nós temos, vamos dizer, desejos, mas se esses desejos vão contra o querer e a vontade de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina, nós temos que suprimir esses desejos, nós temos que dizer não a esses desejos e dominar sobre eles, e não deixar que esses maus desejos, ou esses desejos que sejam egoístas, dominem sobre nós e nos tirem do caminho que Deus nos chamou. Aí, no caso, o papel da mulher está em confiar. Qual é a base da confiança que a gente tem? Confiar como a gente confia em Deus. Quando Deus fala assim, pode deixar comigo que eu vou resolver essa situação. Por acaso Deus, ele fica perguntando para a gente o que a gente acha de alguma coisa? Ou Deus, por acaso, ele fica... tipo assim, Deus, eu confio em você, mas você vai fazer de que modo? Você vai fazer desse jeito aqui que eu estou falando? Com essas questões aqui que eu já apontei? Com todas essas cláusulas que eu deixei claro que eu faço questão? É desse jeito que você vai resolver? Aí Deus responde, sim, é desse jeito. Então eu estou confiando que você vai resolver, mas é desse jeito que eu quero. Isso não é confiança, né? Isso é você estar falando praticamente com um funcionário. Isso não é confiança. Quando você confia em Deus, você entrega todas as suas necessidades na mão de Deus e você sabe que Ele vai fazer o melhor para nós e do jeito dele. Ele vai decidir e Ele vai lidar com todas as questões difíceis que só cabe a Ele resolver, né? E no final de tudo, tudo aquilo nos fará bem, mesmo que no primeiro momento a gente não compreenda. Agora, se a gente tiver esse pensamento quando a gente lidar com questões de liderança com o nosso marido, a gente vai ter muito mais respeito pela palavra dele, muito mais respeito pelas decisões que ele possa vir a tomar, porque cabe a ele tomar as decisões. Nós podemos conversar com ele, nós podemos falar, olha, eu acho que a gente pode fazer desse jeito e tal, conversar, falar sobre, né? Mas não colocar o homem na parede como sendo que ele que tem que nos fazer aquilo que a gente está falando, senão não vai dar certo, senão a gente não quer, sabe? Isso não é confiar, isso não é respeitar a liderança. E Deus chama a mulher a respeitar a liderança desse homem, desse marido, e chama o homem a assumir esse papel de liderança. E como a gente sabe que tudo isso vai funcionar? Como a gente sabe que esse homem aqui, ele não vai se enredar por caminhos errados e deixar o poder subir a sua cabeça e maltratar a sua esposa, maltratar os seus filhos e se tornar uma pessoa cruel e horrível? Como a gente sabe que isso não vai acontecer? Como? A chave é o temor de Deus. Se esse homem tiver temor de Deus e ele tiver ética, e se ele for uma pessoa, se ele for um homem que preza pelo certo, que está na palavra de Deus, a gente pode confiar nesse homem, que por mais que ele não seja uma pessoa perfeita, que ele tenha defeitos, ele sempre vai prezar pelo temor que ele tem em Deus, porque ele foi chamado a ser o governante da casa, o líder da família, mas acima dele tem um líder maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus. Acima dele tem um líder maior, e ele tem que prestar contas a esse líder. E nós, como mulheres, como esposas, nós temos que nos sujeitar à autoridade do nosso marido. Nós fomos chamadas para isso. E o marido, ele se sujeita à autoridade de Deus. E nós também nos sujeitamos à autoridade de Deus, mas nós sabemos que há um que cuida de nós, que é o nosso marido. O nosso marido está ali e ele tem esse papel, ele tem essa função. E acima dele ainda tem Deus cuidando de nós o tempo todo, sabe? Deus está cuidando de nós o tempo todo. Ao mesmo tempo que Deus cuida da gente, Ele cuida do nosso marido. E Ele cuida também dos nossos filhos. Nós somos chamadas a cuidar do nosso lar, a ser o jardim precioso, cuidado dos nossos maridos, a ser
o auxílio necessário a ele, quando ele precisa e da maneira que ele precisa. Nós não fomos chamadas a ser líderes das nossas casas. Nós fomos chamadas a ser auxiliadoras, né? A estarmos adaptadas e encaixadas nas necessidades dos nossos maridos. Foi assim que Deus nos chamou. Aí, no caso aqui do desejo tentar, o que tenta nos dominar aqui, a meu ver, tendo tudo isso em mente, tendo toda essa parte aqui, falando sobre os desejos na parte negativa, como o desejo que tenta dominar Caim. E Deus fala aqui, ó, em Gênesis 4, versículo 6. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste e por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não te restabelecerá o seu semblante? Se procederes mal, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Você deve dominar sobre o desejo que tenta fazer aquilo que você não foi chamado para fazer, aquilo que vai contra o querer e a vontade de Deus. E qual foi o chamado da mulher? Ser submissa ao seu marido, ser auxiliadora, e se encaixar as necessidades do seu marido, ser uma boa serva de Deus, como, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu estou lendo o livro de Mateus, aqui nessa Bíblia aqui, eu estou lendo os evangelhos, na verdade, só que eu comecei por Mateus, eu já tinha lido João, só que agora eu estou indo por Mateus, desde o, vamos dizer, do início, né? Como o livro é nos apresentado. Aqui, olha só, aqui em Mateus 8, versículo 14, fala um trechinho sobre Jesus. Ó, assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Aí aqui continua, a cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Aqui já para de falar sobre a sogra de Pedro. São só 2 versículos. A sogra de Pedro, ela estava de cama, doente, com muita febre. Jesus estendeu-lhe a mão e curou ela. O que aconteceu na sequência? Então ela se levantou e passou a servi-lo. Curada para servir. Deus nos chamou para servir. Nós servimos a Deus e servir ao nosso marido, respeitar o nosso marido, dar-lhe devida honra, isso é servir a Deus e isso é servir o nosso marido. Deus nos chamou a servir o nosso marido. A Eva, ela foi chamada, quando Deus criou Eva, lá no Jardim do Éden, ela chamou Eva para auxiliar Adão nas suas necessidades. Ela foi chamada a servir Adão naquilo que Adão precisava. Então, ela estava ali, de acordo com a vontade de querer de Deus, servindo Adão. Só que, infelizmente, ela deu ouvidos à serpente. O erro aqui, quando aconteceu, foi o dos dois, porque Adão não se posicionou como líder nesse momento, não tomou frente da situação, e Eva deu ouvidos à serpente e se deixou dominar pelo desejo, se deixou dominar pelo mau desejo que surgiu ali de querer ser como Deus, de querer ter autoridade e conhecimento como Deus, né? Ter o mesmo nível de Deus, sendo que só cabia a Deus aquele lugar, né? E a serpente seduziu ambos, né? Mas ele chegou em Eva primeiro. Por quê? Porque Eva era a parte mais frágil. Lá nas cartas de Pedro, Pedro fala sobre isso, que para que o homem deve cuidar da sua esposa, porque ela é a parte mais fraca. Né? Por que Pedro fala desse modo? Porque ele sabe que o que nos seduz é o desejo, algo que nos domina por meio do desejo. E o homem, em muitos momentos, ele é muito mais firme em suas convicções. Só que se ele não tomar essa postura de líder,
de responsabilidade que foi designada a ele por Deus, ele pode se colocar numa situação muito difícil e ele pode estar em desagrado com Deus por não assumir esse papel de liderança. E um bom líder, ele é firme, ele faz o que precisa ser feito e ele não fica ouvindo todo mundo, não. Ele escuta as pessoas, mas ele decide. A última decisão tem que partir dele. E a gente vê aqui na questão aqui, quando eles comem do fruto, Eva comeu, Adão comeu, né? Na sequência, o que a gente vê aqui? Quando Deus vai lá no jardim visitar eles, Deus já sabia de tudo que já tinha acontecido, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Olha o que a gente vê. O versículo 8 aqui do capítulo 3. Ao ouvirem... calma aí, espera aí. Então os olhos dos dois foram abertos, aqui no versículo 7. E ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Olha só, quem Deus chamou primeiro? Deus chamou Adão primeiro. Deus chamou primeiro o homem. Deus sabia quem tinha começado essa história. Primeiro foi a serpente, mas na sequência foi Eva. Depois que Adão consentiu e comeu. Mas quem Deus chamou primeiro? Foi a mulher ou foi o homem? Deus chamou primeiro o homem, olha aqui. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? Tá vendo? Deus chamou o homem primeiro. Por que Deus chamou o homem primeiro? Porque Deus estava ali falando com o líder. Deus estava falando com quem era responsável ali. O responsável da situação ali era Adão. Eva estava junto de Adão, mas recaía sobre ele a responsabilidade daquela ação. Por mais que Eva também teve muita parcela de culpa, a gente sabe disso, mas a responsabilidade sobre tudo aquilo ali era de Adão. Por isso que Deus chama primeiro Adão. E com toda a conversa aqui, a gente vê que a punição de Adão, ela se torna maior do que a de Eva. Pode muitos acharem que não, mas foi maior. E sobre ele cai a culpa de toda... deixa eu abaixar assim, Deus já falando com o homem. Por teres ouvido a voz da tua mulher e comerdes da árvore da qual te ordenei não comeres dela, maldita é a terra por tua causa. Tá vendo aqui? Por causa de Adão, a terra se tornou maldita. Por que isso acontece? O que a terra tem a ver com isto? Porque Adão é responsável. Adão, ele não era responsável só por Eva, só por ele mesmo. Ele era responsável por cuidar de toda a terra. Então, recaía muita responsabilidade sobre Adão. E Adão talvez só tenha caído a ficha de toda a sua responsabilidade naquele momento. Naquele momento ele percebeu: eu era o responsável, eu que tinha que parar tudo isso aqui. Olha só que ponto que eu deixei chegar, né? E ele ali fala: foi a mulher que tu me deste, como se ele se isentasse de qualquer culpa. Mas Deus falou: não. Era a sua responsabilidade manter tudo aqui sobre a ordem. Se caso Eva comesse, independente de você dizer a ela: não coma, está errado. E quando Deus chegasse para visitar a eles, e Deus falasse: Deus, aconteceu isso, eu falei para ela não comer, ela não respeitou a minha autoridade e minha liderança e fez por conta própria. Só que eu não concordei com ela ter feito desse modo. Infelizmente ela comeu. Como é que a gente vai resolver isso? O que a gente vai fazer? A gente vai punir ela de que modo? Né? Porque ela precisa entender que está errado o que ela fez. Porque quando uma pessoa ela erra, o que acontece? Ela é punida, ela é corrigida. Não é verdade? Isso é geral, sobre qualquer ser humano. Então, por que isso seria diferente no caso da mulher? Mas, não. Ele foi junto dela e ele deu ouvidos porque ele se deixou levar pela decisão dela. A decisão inicial foi dela. Mas ele se deixou levar, por isso que fala: você deu ouvidos à voz da sua mulher.
Você se deixou levar por aquilo que Eva sentiu o desejo de fazer, pelo desejo errado que entrou no coração de Eva e dominou ela, e você se deixou levar por isso, né? O desejo não partiu do coração de Adão, mas ele se deixou levar pela influência de Eva, mas por causa do mau desejo. Então, na minha opinião, ao meu ver, ao meu entendimento do texto, quando fala aqui, ó, o teu desejo será para o teu marido, seria no sentido de contra o seu marido, no sentido de que você desejará controlar o seu marido. E ele te dominará. Esse ele aqui, ao meu ver, é o desejo. O desejo tentará dominar, ele dominará a mulher se a mulher se deixar levar por esse mau caminho, de querer controlar, de querer dominar o marido e de querer assumir um papel que não é dela, não cabe a ela. Sim, cabe ao homem, né, ser o líder, ser o cabeça. Deus chamou o homem para ser o líder. E nós, mulheres, Deus nos chamou para sermos auxiliadoras. Agora, se o homem parar de ser o líder e querer ser apenas o auxiliador, apenas o ajudador, ele não vai mais ser o líder. Ele também está errado. Ele precisa ser o líder. E ela precisa ser aquela que se adapta às necessidades do seu marido. E ele tendo o temor de Deus, que é a chave de tudo, tudo vai bem. Inclusive, para a mulher conseguir confiar no seu marido, com a confiança que Deus nos exige, ela também precisa ter o temor de Deus, porque ela vai ter certeza que Deus está no controle de tudo, que Deus está cuidando de tudo e que vai ficar tudo bem. Mesmo que ao primeiro momento não entendamos o que está acontecendo, não entendamos o porquê disso ou o porquê daquilo. Deus está no controle de tudo e Deus está cuidando das necessidades de todos nós. Então, gente, é isso. Eu queria compartilhar esse estudo com vocês. Eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que há muitas opiniões que se divergem, ainda mais nos tempos de hoje, que há muitos ismos por aí, e no mundo feminino, esses ismos nos atrapalham muito, eles nos impedem de enxergar a verdade da palavra de Deus e impedem da gente fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. E isso tem entrado pelas igrejas, infelizmente. E eu falar sobre isso aqui, talvez eu esteja até incomodando pessoas, incomodando mulheres que venham discordar de mim. Mas o meu objetivo aqui não é agradar fulano ou cicrano ou a massa. O meu objetivo aqui é agradar a Deus e falar sobre a palavra, a verdade que está na palavra, que está nas escrituras. Se por meio desse processo eu ajudar alguém, que bênção. Mas se não, se só servir para eu aprender mais, tudo bem também. Deus está me ensinando, Deus me ensina todos os dias, eu aprendo cada dia mais. Eu mesmo demorei muito a entender tudo isso, mas Deus tem me ensinado a cada dia e eu sei que eu ainda vou aprender mais, mas é isso mesmo, vivendo e aprendendo, né? Enquanto estou aqui, estou aprendendo. E se por meio dessa reflexão que eu trouxe, se chegar a essas pessoas, mesmo que discordarem de mim, se forem estudar nas escrituras e elas, pela influência do Espírito Santo, por estudos, chegarem ao entendimento próximo do que eu falei, ou no sentido mais correto ainda, que benção que vai ser. Se eu gerar pelo menos esse gatilho para ter essa reflexão, para pensar sobre, para estudar mais a fundo, para não se deixar levar pelos ismos e por certos discursos que estão querendo distorcer a palavra de Deus, já vai ser uma missão cumprida. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu vou tentar trazer cada vez mais estudos agora, mas de vez em quando eu vou trazer algumas coisas sobre curiosidades bíblicas, sobre marcações, ou sobre assuntos mais leves. Eu sei que esses assuntos, assim, às vezes são um pouco pesados. Então, de vez em quando, eu vou quebrar um pouco esse ciclo, vou trazer um assunto mais leve, para não ficar tão pesado o vídeo, o canal, para não ter assuntos tão pesados. Eu sei que de vez em quando a gente precisa quebrar
assuntos mais sérios com algo mais leve. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Deixa nos comentários qualquer dúvida, qualquer questão. E que Deus nos abençoe.